de ver espíritos, né, Mayra? Desde criança, né? Lembro que você... Desde muito cedo. Eu me lembro a partir dos 7 anos, a minha mãe conta a partir dos 4 anos. O que ela conta? Olha, minha mãe foi a que mais sofreu, porque minha mãe é evangélica. Poxa. E Então, evangélica até hoje. É evangélica até hoje, é. Só que hoje a gente brinca que ela é espirangélica. Mas ela aceita? Aceita, ela hoje é uma das minhas maiores seguidoras, assim, e aí não pode desencarnar ninguém. Há pouco tempo desencarnou Diana, a cantora, não sei se você conhece. Diana? É aquela que cantou Meu Amado, não é possível. Não, ela brigou comigo ontem, porque ela cantava umas músicas que eu falava, não conheço. Mas ela, como não? Como não conhece? Essa música é novinha, 1920 foi lançada. Nelson Gonçalves, então, sempre que desencarna alguém agora, ela liga pra mim e fala, filha, você já viu Diana? Eu falei, mãe, não é assim, né, não é? Né? Jô Soares, então ela me liga hoje. Ah, te pergunto, você já conversou com o espírito, né? Que acabou de falecer, você já conversou com ela, já falou? Sim, assim que desencarna, ela liga. Filha, você já teve acesso? O que é que ela diz? Eu, mãe, não é assim, né? Então, assim, no início, hoje nós somos bem resolvidas nessa questão, mas no início não foi. No início foi muito sofrimento para ela, principalmente das coisas que mais amedrontava, que era justamente a história que eu já te contei no outro programa, que a primeira coisa que abalou a relação entre mim e a minha mãe, desde pequeno, foi essa situação. De um vizinho que vinha passando pela rua, ele morava numa rua contrária a gente, umas 3 casas. E ele ia passando e um espírito me comentou que ele iria, na época eu não sabia a palavra desencarnar, mas que ele iria morrer naquele dia. Ele vinha passando de bicicleta, minha cidade é muito pequena. E aí tava todo mundo na calçada, né? A mania de sentar na calçada em cidade pequena. É. E aí eu falei pra minha mãe, ele vai morrer. Pobre Mas do eu vizinho, tinha só 7 passeando. anos, ele vai morrer. Minha mãe é evangélica, tava as vizinhas sentadas, tava a minha irmã. E ele passou, cumprimentou, olhando pra gente e seguiu. E minha mãe naquela época xingou, me bateu, me botou de castigo. Minha filha, não sei o quê. Fala mais isso. Ah, você tá doida? E começava isso, foi um processo difícil. E 3 dias depois encontraram o corpo dele, ele havia se suicidado dentro de casa. E só 3 dias depois encontraram. Mas a minha mãe, em vez de entender isso como algo... Não é que nem fosse natural, mas como algo que teria que ser investigado, ela ficou com medo. E aí ela começou a projetar, porque ela é evangélica, que isso aconteceu por minha causa. Nossa. Que eu teria o poder, talvez, de dizer uma Maldição, coisa e né? acontecesse isso. Então a gente começou muito essa luta pessoal entre eu e ela, até que a gente se ajustou. Mas foram anos ajustando isso. E ela, me lembro muito dela pedir, não fala pra ninguém, não diz pra ninguém que isso acontece com você, não conta. Então a minha fase de infância com os espíritos foi bem puxada, mas ao mesmo tempo muito amorosa. Eu tinha muitos amigos espirituais e eu convivia muito mais com eles do que com as pessoas encarnadas em si. Talvez eu fosse uma criança estranha naquela época. Mas você não se assustou? Não, foi com muita naturalidade. Eu tive um espírito que me acompanhou muito cedo, que eu apelidei de madrinha, que era uma senhora. E essa senhora estava o tempo inteiro comigo. Como que ela era? Uma senhora mesmo, uma idosazinha, de cabelinho branco, com um coquezinho na cabeça. Uma roupa parecida com roupa evangélica Mas mesmo. atual, a roupa, não antiga a roupa. Não antiga, mais atualizada. Bem uma senhorinha mesmo. Bem uma né? senhora, tanto é, e ela tinha um pentezinho, que ela prendia o cabelo com um pentezinho, sei. sabe? E azul. E aí eu contava isso pra minha mãe, e minha mãe, pra tentar com que eu não falasse pra ninguém, ela dizia, deve ser um anjo da igreja dela, né? E deve ser um anjo da igreja. Então eu cresci achando que era um anjo mesmo, e pra mim foi muito natural. Mas eu já tive muito medo durante a infância de outros espíritos. É mesmo? Muito medo, porque acontecia coisas muito estranhas na época, que pra mim não era fácil de entender. Eu tinha uma grande amiga que chamava Adrianinha, mas ela estava desencarnada, estava morta. E eu brincava com as outras coleguinhas e tinha um matagal perto lá de casa, então a gente jogava a bola. E a bola voltava, e as meninas corriam, mas pra mim era tranquilo, porque eu dizia, é a Adrianinha. A bola voltava sozinha. A criança estava Voltava jogando na sozinha, rua. não, mas pra quem não via, era sozinha. E aquilo voltava. E eu me lembro muito hoje em dia, quando passa alguns filmes de terror, que tem essa situação da bola, vocês já viram? Que tem filme de terror Sim, já vi isso. E aí as pessoas falam, não, acontece. Às vezes eles têm uma força, estão apegados ainda à matéria, que eles conseguem fazer esse tipo de efeito físico. Muito comum fazer em eletrodomésticos, em televisões, muito comum isso acontecer pela facilidade também. Então, essa menina assustava todas as minhas amigas. Todas as minhas amigas que estavam encarnadas tinha medo dela e eu não. Até um dia que ela me contou a história. Na história dela, ela teria sido assassinada
por alguém da própria família ali, uma pessoa, um homem da própria família. E aí ela me contou que acharam só os cabelos dela. E aquilo me marcou, assim, um grande período da infância. Então, eu passei a ter algum medo ali, nas primeiras histórias. Como que ela era, Adrianinha? Era uma menina loira, baixinha? Era uma menina morena, do Morena. cabelo bem comprido, usava um shortzinho rosa, a sandalinha havaiana, uma típica menina do interior mesmo. Tanto é que quando a gente brincava, eu chegava a dizer para ela colocar as havaianas como se fosse a trave da bola. Vocês já jogaram bola assim, bota a trave ali, né? Bota uma havaiana de cada lado. Então as meninas falavam, não tem gol. E eu falava, tá lá as havaianas, entende? E não tinha havaiana porque só eu enxergava. Gente, era a havaiana do espírito. Do espírito, Isso. que ele plasmava. E só você via. Só eu via e a minha avó. A minha avó que desencarnou já, a minha avó via, mas ela dizia que via alma, né? Minha avó era uma senhora que não tinha escolaridade, mas tinha uma sabedoria enorme. E foi ela a primeira a me acolher. Então, desde o princípio, quando eu falei para ela que via, ela acreditou, ela me acolheu. E fui morar com minha avó, porque foi mais fácil para mim. Por muito tempo, eu e a minha mãe, a gente embateu muito nessa situação. Uhum. Muito tempo. Então, por muito tempo, eu não dizia pra ninguém, só a minha família. E aí era comum falar assim, ela é doidinha, não é normal. Isso era o comum da época, assim. Tanto que eu te perguntei, né? Como que você fez para diferenciar isso? E se você já foi buscar realmente na sua cabeça, falar, será que eu sou esquizofrênica? Será que eu sou doidinha mesmo? Você já teve essa busca, né? Você imagina que durante a fase da adolescência é ainda mais difícil. É difícil você manter relações de amizade, é difícil você manter relações afetivas quando você passa por esse processo. E eu sempre busquei querer saber o que acontecia. Na minha fase em que eu estive na igreja evangélica, por 12 anos, eu procurava vivenciar isso de uma outra maneira. Eles chamavam de outro nome, para mim ficava tranquilo. Mas eu queria muito entender o porquê que a Bíblia era tão usada contra algumas pessoas, o mesmo livro da Bíblia que usa para uma pessoa não usa para o restante, a teologia de pinça. Então eu comecei a estudar muito a Bíblia. Tanto é que eu te falei que eu estou terminando o curso de teologia também, por gostar muito. Mas fiz vários cursos, faço o curso com o Leandro Carnal, a Bíblia. O Leandro Carnal tem um curso de Bíblia, que é muito bacana, porque é o lado histórico da Bíblia, né? E eu sempre trabalhei a vida inteira. Porque ele é ateu, né? Ele é ateu, mas um dos caras que fala de Bíblia como ninguém. É incrível como ele conhece, como ele tem um respeito e como ele decifra muitas coisas. Mas você precisa ir de forma não fanática. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que a espiritualidade, ela não é de fanatismo. E cada um tem o seu modo. Então, religião é a opção e ela não pode ser arma e nem fanatismo. Então, assim, eu fui buscar na Bíblia porque que falavam tanto contra algumas pessoas, algumas classes. E aí, comecei a gostar disso. E na Bíblia tem trecho que fala que é proibido falar com os mortos, né? Não consultei os espíritos dos mortos. No mesmo capítulo diz que você não pode comer carne que foi morta há mais de 3 dias, senão você está amaldiçoado. No mesmo capítulo diz que se você... Isso tem uma... Tem muitas coisas na Bíblia que tem uma função higiênica, né? De lavar as mãos, de não comer carne, não sei o quê, das patas fendidas e tal. Tinha toda uma explicação na época, porque o pessoal morria muito, né? De carne não e usava a religião do medo ali para tentar, né? Forjar. Tem uma parte nesse mesmo livro que diz que se seu filho te desobedecer, é melhor que você o mate. Então, assim, o interessante é a teologia de pinça. Eu posso usar uma pequena parte para justificar que eu estou correto, mas o restante eu não cumpro. Então, eu comecei a tentar estudar isso, a tentar mergulhar para achar uma saída para que eu não tivesse um pacto com o demônio. Porque quando as pessoas não achavam que era mentira, as pessoas achavam que era o demônio, pela cultura. O que você vê é o demônio, não são pessoas que morreram, porque o demônio pode se travestir de várias pessoas. Isso era normal escutar. Então, eu fui buscar o estudo para que eu pudesse entender. E muitos psiquiatras, psicólogos, eu nunca me furtei, inclusive eu acho que como a gente procura os médicos para tratar diversas partes do nosso corpo, parte do estômago é um, o cérebro é outro, eu acho que a gente tem que cuidar da nossa casa mental. Então, sempre que eu digo lá na live, eu digo, nunca deixe um tratamento médico para fazer tratamento espiritual. Jamais. Você fala para eles, claro, né? Você fala, doutor, da sua fé, né? Falo, sim. Eu vejo espíritos, eu psicografo as cartas. Eu tive uma psiquiatra maravilhosa, que ela foi morar fora do Brasil. E a primeira vez, ela é ateia, então a primeira vez que eu fui ao consultório,
eu estava tentando passar esse processo de aceitação. Houve uma fase da minha vida que eu queria que as pessoas acreditassem. Eu fazia esforço para que as pessoas acreditassem. Eu queria que elas pudessem. Com a maturidade chegando, você começa a entender que você não está aqui para provar nada para ninguém. Você só precisa fazer o seu melhor e o que você precisa fazer. Então, quando eu cheguei nela, eu estava numa fase muito confusa, querendo parar o trabalho, querendo tudo. E eu disse para ela assim, olha, eu vim aqui porque eu tenho uma casa de caridade, eu tenho pessoas que eu ajudo e eu tenho um trabalho mediúnico junto com outros médios. E contei tudo o que acontecia. E ela disse, você vê o quê? Aí eu falei, eu vejo pessoas que desencarnaram, que morreram. Aí ela, sim, e o que é que essas pessoas te dizem? E aí eu fui contando para ela, aí contando. E aí um certo dia, numa certa sessão, ela fala assim, você não vai desistir do trabalho que você faz. Se isso faz bem para as pessoas, quem acredita vai seguir, quem não acredita vai seguir em frente. Vai ter que respeitar e seguir em frente. Você não pode parar o seu trabalho. Em que pese ela não tivesse a crença. Mas ela conseguiu compreender qual era o intuito ali. Mas era muito engraçado que de repente ela me ligava e dizia, e o que é que seus amigos estão dizendo sobre isso? Então, há uma curiosidade. O que é que seus amigos estão dizendo? E um dia eu tinha uma sessão e eu fui fazer com ela. E aí eu falei de um Fusca azul que a família dela tinha, a mãe, o pai que desencarnou. E ela, como você sabe disso? E aí a gente começou, eu falei, doutora, já tem muito tempo que a gente está aqui nessa relação. Como é que a senhora acha que eu sei? E o que é que eles estão te dizendo agora? Aí toda a sessão que a gente começava, ela, estão dizendo alguma coisa? Mandaram dizer alguma coisa? Ou seja, ela não tinha a crença, mas ela sabia que algo existia ali.